Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sabadão, graças a Deus tá com previsão de chuva, pelo menos para de hoje para amanhã. Aqui já tá tudo meio dublado, vamos ver o que vai virar. Hoje é dia 19 de 9 de 2020 e nós vamos comentar algumas coisas aqui interessantes que eu peguei. Ontem as bolsas caíram, o dólar subiu, tem um furdunço, mas isso aí vamos deixar para segunda-feira. Tem um assunto aqui seríssimo aqui do Banco Central comprando título público, papel podre, e nós vamos conversar sobre isso, que é sério, e mais uns outros assuntozinhos que tá aqui no momento dessa semana, pra gente fazer parecendo um vídeo extra da sexta-feira que eu faço no canal principal, fazendo mais da parte política aqui, essas coisas, tá? Vamos lá, vai acabar se tornando isso daí aqui no sabadão aqui. Infomoney. Riscos climáticos ameaçam o crescimento de Brasil, Rússia e África do Sul. Os três países não têm espaço para assumir mais dívidas para aliviar problemas de curto prazo, segundo JP Morgan Asset Management. Ou seja, vão ter que ter ajuda externa para tal. E se tiver ajuda externa, o externo vai querer palpitar, mandar e fazer as coisas funcionar. Eita, nós, hein? É mais ou menos isso que a nota diz. Mercados emergentes como Brasil, Rússia e África do Sul enfrentam uma transição mais difícil para uma economia de baixo carbono, porque não tem margem para amortecer a mudança com o aumento dos gastos públicos, de acordo com JP Morgan Asset Management. Os três países não têm espaço para assumir mais dívidas para aliviar o problema de curto prazo, disseram estrategistas, sei lá o nome desses caras, em relatório na sexta-feira, apresentando que a Índia também enfrentaria uma transição difícil. Canadá e Austrália, comparativamente intensivos em carbono, têm mais margem para assumir dívidas, disseram. Custo de transição para uma pegada de baixo carbono pode ser apoiado por famílias e empresas atualmente ou financiado por dívidas públicas e transferido para as gerações futuras, e grande parte da dívida acabaria nos balanços soberanos, disseram os estrategistas. Uma abordagem híbrida envolve parcerias público-privadas, acrescentaram. Público-privado para tratar de floresta seria você dá a floresta para mim e eu, né? Mais ou menos isso? Pois é. Tem algumas maneiras de arrumar isso daí? Tem. Coisas que eu já falei. Pode-se plantar madeiras nativas, madeiras das florestas, para a agricultura de fato. Como assim agricultura? Mas agricultura florestal, de árvores, de plantio de árvores, para depois você poder coletar estas árvores. Como se faz com o eucalipto? Só que em vez de ser eucalipto, que é muito nocivo para a terra, se ficar só ele ali, você fazendo com árvores nobres, que levam 15, 20 anos. Então você teria um espaço de 15, 20 anos, e ia mesclando com faixas. Cada ano você vai fazendo uma faixa, cada ano você vai fazendo uma faixa. Quando você fosse cortar, você corta uma faixa e ficaria um monte de floresta para um lado e para o outro. Ou seja, algo sustentável, bom, inteligente e racional. Além disso, pode-se fomentar a diminuição da destruição das matas através de turismo. Porque se você tem turismo, você obviamente não vai querer destruir o que faz o turismo ficar bom na sua região, certo? Então nós temos essas situações aí também. É grave, claro que é grave, e eu vou falar mais para vocês. O acordo da União Europeia com o Mercosul vai ser cancelado, vocês podem ter certeza disso daí. Mas vai ser uma desculpa, pode ser desculpa, pode ser o que for, vai ser cancelado. Outra coisa, a empresa que eu tava vendo, a Air France, ela tava querendo comprar a Embraer, porque a chinesa veio, o governo brasileiro ficou aí a Air France está querendo, o governo falou, não pode, tem muita queimada lá, num país que não pode ter investimento. Tem algumas outras empresas que eu estou conhecendo aqui, que eu conheço, que elas estão com seus escritórios aqui comerciais no Brasil, e elas estavam com propensão a construir uma fábrica, uma indústria aqui no Brasil. E devido a essas questões das queimadas, também estão falando assim, olha, a gente não vai poder investir mais não, porque esse negócio da queimada fere, depois amanhã podem falar que não pode mais comprar ou vender produtos do Brasil. Nós estamos caminhando
numa nova era onde a parte da natureza, a parte do meio ambiente, ele vai pesar se essa empresa é sustentável ou não, se essa empresa ela é amiga do meio ambiente ou não, se essa empresa ela é nociva ou não, se ela ajuda as plantas, os animais ou não. Certo? Isso daí inclusive vai ser até bandeira para poder se vender produtos, e as pessoas vão aderir a isso. Então, exemplo, esse produto foi fabricado em um país onde não explora mão de obra e nem tem... A pegada vai ser mais ou menos desse tipo aí, viu, gente? Do futuro, hein? Espero que a gente se prepare para esse futuro bem próximo, porque a coisa, quando chegar, vai chegar já chegar virando futuro, virando passado já. E tem essas situações aí. Então é muito triste do jeito que o presidente nosso da República está tratando isso daqui. Ele deveria pegar e falar assim: nossa, estou muito preocupado, eu vi uma tristeza muito grande. Pelo menos isso. Ele sentir as dores da criação de Deus. Porque se é uma pessoa que está realmente amando Deus, vinculado com Deus, alguma coisa com Deus, não pode fazer chacota, falar, não tem nada, não é uma queimadinha. Não é uma queimadinha, não. Mesmo sendo uma queimadinha, é uma queimada. Tem que ser enfrentada, tem que ser combatida, tem que ser instaurada. E olha como é que o universo é. Ele faz uma reestruturação do IBAMA, de tudo, e acontece tudo isso daí. Mas não é uma coisa só daqui. É uma questão de ter visão do futuro. Algo mediúnico, profetizar algo lá na frente. Ele está precisando de homens que conseguem enxergar lá na frente. Porque se ele tivesse pessoas que enxergam lá na frente, ele ia saber que tem uma tendência de piorar. Porque não é só queimada aqui, é queimada nos Estados Unidos, é Austrália, é África, é aqui, é em tudo quanto que é lugar. Então não é um problema do Brasil, mas é uma responsabilidade do Brasil, certo? Não é um problema que o presidente gerou, mas é um problema que o presidente precisa socorrer. Certo? É assim que funciona, tá? Não vamos falar que foi ele que criou, que ele que fez, porque ele mudou o IBAMA ou coisa assim. Não é isso daí não, certo? Porque isso está acontecendo no planeta, mas ele tem que ficar atento com todas as mudanças do planeta. A falta de água vai ser intensa, já tem que se preparar para tal situação. Então são coisas que o presidente da República tem que enxergar, não aqui, mas ali. É igual o faraó que pegou o filho de Deus e falou assim, ó, tive um sonho, tinha 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E aí? E aí o profeta de Deus chegou lá e falou, olha, essas 7 vacas gordas vai ser um monte de coisa boa que vai acontecer. Então nós vamos armazenar as coisas para os tempos ruins, para a gente poder passar esses tempos ruins. Certo? História bíblica voltando e acontecendo de novo. Espero que o presidente seja atento aos sinais. Estadão. TikTok apresenta queixa contra bloqueio do aplicativo nos Estados Unidos, diz a agência. O aplicativo TikTok, ele foi bloqueado nos Estados Unidos. Tinha sido prometido que ia, mas depois voltou atrás. Vai, não vai, sabe, não sabe. E o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos bloqueou um aplicativo. Pois é muito estranho para um governo americano fazer uma coisa dessa. Por quê? Vejam bem, lá se preza muito a liberdade. Então, tipo assim, mas eu quero, mas pode passar informação de coisa errada. Eu quero, é a minha liberdade. Eles têm muito disso, certo? E o governo, quando ele fez isso, mais uma coisa cerceando a liberdade. Então o Trump fez uma coisa que é contra o que preza-se a liberdade, né? O que preza-se desde quando fundou-se os Estados Unidos, de liberdade, né? E aí o que acontece? Só que as pessoas não estão entendendo por que ele fez isso. Por causa da igual gravidade que tem isso. Que na verdade não é um entretenimento, que parece ser, mas sim uma coleta de dados e coleta de informações das pessoas para uso indevido.
Então, esse é o agravante da situação, esse é o problema, e as pessoas não estão se atentando que nós estamos nos mergulhando a cada dia numa grande terceira guerra mundial para poder justificar a quebra financeira mundial, porque se produziu um monte de dinheiro, se produziu um monte de situação, e tem uma desproporção gigantesca, e isso precisa ser corrigido. Fora que uns países não querem ficar como capachos de outros maiores, e eles querem se impor, eles querem fazer parte do grupo gigante, eles acham que pode fazer não sei o que, e tal, e pode. Porque todos pertencem a esse planeta. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Isso aqui nos preocupa bastante, tanto é que é uma das coisas que ajudou até a bolsa a dar uma segurada essa semana, né? Então ela deu uma baixada violenta aí, teve ação aí, caiu, vou falar pra você, em 6, 8%, ó, é bastante, hein? Se der recuperação, dá muito mais do que uma Selic, por exemplo, mas todo caso tá lá. Vamos lá. Eu mesmo tô tomando nariz com as par aí. Poder 360, mas eu sei que vai, a minha eu sei que vai subir, as outras pode cair, mas a minha eu sei que ela tá num valor assim, de estrangulamento, né? Já tá sendo vendida a preço de bananinha, mas tem umas aí que tá meio carinha. Poder 360. Visita de secretário dos Estados Unidos afronta as tradições de autonomia, desmaia. A passagem do secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pelo Brasil foi alvo de críticas por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em nota divulgada nesta sexta-feira. O deputado disse que a visita não condiz com a boa prática diplomática internacional e que afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa. Fecha aspas. Mike Pompeo se encontrou na tarde de sexta-feira com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo em Boa Vista, Roraima. O representante da diplomacia norte-americana visitou as instalações de Operação Acolhida, responsável pelo recebimento de refugiados venezuelanos. Maia criticou que a vinda de Pompeo tinha sido feita no momento em que faltam apenas 46 dias para as eleições presidencial norte-americana, marcada para 3 de novembro, disse que o Brasil deve preservar as estabilidades de fronteira e o convívio pacífico com os países vizinhos. Como presidente da Câmara dos Deputados, vejo-me na obrigação de reiterar o disposto no artigo 4º da Constituição Federal, em que são listados os princípios pelos quais o Brasil deve orientar suas relações internacionais. Em especial, cumpre ressaltar os princípios da independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e defesa da paz. No Brasil, Pompeo atacou o presidente da Venezuela. Ele não é apenas um líder que destruiu seu país numa crise com as proporções mais extraordinárias da história moderna. Ele também é o primeiro narcotraficante que envia drogas ilícitas aos Estados Unidos e aos americanos todos os dias. Cada dia que Maduro permanece no poder é mais um dia em que as necessidades do povo venezuelano são negligenciadas. Junto do nosso presidente brasileiro, os Estados Unidos têm o orgulho de ajudar os venezuelanos que fogem do regime ilegítimo de Maduro e apoiá-los em seus momentos de necessidade, só que no território do brasileiro, né? Então nós vemos aqui que tem uma certa política, eu só não entendi porque o Rodrigo Maia sentiu ferida disso daí. Tá muito mal contado essa historinha. Eu acho que o Rodrigo Maia está se aliando a governos poderosos internacionais de outros lugares, porque não vejo lógica disso. Isso daí eu viria a lógica se fosse um petista falando, só se ele está sofrendo alguma pressão do PT. Então tem que ser muito analisado isso daí. São possibilidades, não verdades, hein, que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus, hein. Eu tô falando só para nós ficarmos atentos e verificarmos as possibilidades por que dessa situação. Ele deve ter os seus motivos e eu gostaria de saber-los como ele sendo meu representante político na Câmara dos Deputados, certo? Assim, eu como cidadão gostaria de ter esse respaldo. Afinal, ele é algo representativo nosso, do povo. Vamos lá agora
Tem um lugar, negócio aqui, chama brasildefato.com.br. Eu nunca tinha visto esse jornal. Mas me intriguei, porque se está escrito deve ter algo e eu vou estudar isso a profundo. Não sei se verdade ou não, mas em todo caso, porque o que me chamou a atenção está escrito assim, Brasil de Fato. E embaixo está assim, uma visão popular do Brasil e do mundo. E eu não gosto desse negócio popular, meu pai. Populismo é duro, mas vamos lá. Brasil pode assumir prejuízo de R$1 trilhão comprando papéis podres de banco. Então, o Brasil pode, não é que fez. O pode é poder e não que aconteceu, tá? Que fique bem claro isso daí. Há indícios de que banqueiros tenham influenciado mudança irregular na Constituição, apesar do apelo de especialistas. Então teve mudança na Constituição. Vamos ficar atento nessa situação. É muito comum encontrar reportagens que tratam de assaltos a bancos, mas contrário quase não se fala dos possíveis assaltos dos bancos à população. Papéis podres, entre aspas, são documentos de operação financeira privada, ou seja, de bancos privados, em sua maioria empréstimos que bancos fizeram, financiamentos ou aplicações que podem ter sido lucrativos no passado, mas agora dão um prejuízo danado para os bancos, pelo alto índice de inadimplência ou dificuldade de venda. Comprar um papel podre, entre aspas, seria como comprar uma dívida sabendo que o devedor não terá condição de pagá-la. Num processo que gerou controvérsias entre a Câmara e o Senado, o Banco Central ganhou carta branca para usar dinheiro público e comprar esse tipo de papel podre de instituições financeiras em plena pandemia. Vocês estão entendendo o perigo do negócio? Espero que não faça. Só que com esse ministro da Economia eu tenho medo, porque ele ama tanto o banco. Você acha que ele não vai querer salvar algum banco? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu acho que ele vai querer salvar algum banco. Eu tenho as minhas dúvidas, viu? Tenho as minhas dúvidas. Aprovada a emenda constitucional 106, que tramitou como a PEC 10, libera o Banco Central responsável por regular e supervisionar todo o sistema financeiro nacional para operar no mercado de altíssimo risco conhecido como mercado secundário de balcão. Não há limite para esse gasto do Banco Central, contrariando o discurso de responsabilidade fiscal que justifica a retirada de recursos da área como saúde e educação. E por que não resolve o problema do câmbio? Vai querer comprar essas lixos, essas porcaria? E eu não quero isso aí não, hein? Essa responsabilidade é uma responsabilidade assumida pelos bancos privados. Então, eles que arquem com as consequências. Não foram eles que quiseram fazer empréstimo à torta, à direita? E vocês vão ver piorar. Vocês querem saber como é que vai piorar? Não está estimulando a Caixa Econômica Federal e fazer empréstimos a juros piquitiquinhos? Banco do Brasil fazer juros piquitiquinhos? Vocês acham que mesmo sendo juros piquitiquinhos vão pagar e todo mundo vai pagar e vai cobrir o rombo do empréstimo e tudo mais? Aqui, eu duvido. Isso aí é o que nós chamamos de fundo perdido. A Caixa Econômica Federal ela está doando dinheiro e não emprestando dinheiro. Diz na televisão que está emprestando. Nossa, os juros nosso cheque especial está baixíssimo. Os juros no seu daqui está baixíssimo. Pois é. E as pessoas estão pagando ou está fazendo um rombo? Eu dei uma olhadinha no balanço e não estou gostando muito daí coisa não, hein? Isso porque começou agora. Imagine o balanço daqui para frente. Como é que vai ser? Eu estou esperto com isso daí. É capaz de ter 2 bancos nossos nacional se afundando. Sabe aquele tal do Nessara Gessara? Pois parece aquele interno, parece que estão querendo fazer um mini Nessara Gessara aqui dentro do Brasil. A coisa tá estranha, rapaz. Esse ministro da Economia, ele não é bom, cara. Ele não é bom. Pode ser bom para um ou outro aí, mas para mim, que sou contador e mexo com essas coisas, cara, para mim não é nada bom. Vamos lá. Você vai pagar esse dinheiro e vai comprar um título podre do banco pelo preço de antes da crise. E vai comprar de uma pessoa de um banco riquíssimo. Ele vai jogar o prejuízo dele para você, afirma o banqueiro Eduardo Moreira, sobre a manobra por trás da aprovação da PEC 10.
Moreira, que foi sócio do Banco Pactual e sócio fundador do Brasil Plural, explica que, diferente do mercado organizado de ações, onde as transações ocorreram na Bovespa ou em outra bolsa de valores, o mercado de títulos de dívida privada tem pouca transparência. Pois é meu amigo, então eu compro. Da bolsa de valores não, é oferta e procura. Quer comprar? Quer comprar. O preço está lá embaixo, agora subiu, porque tem um monte de gente querendo comprar, agora caindo, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, mas não está sendo assim. E aí? Gente, isso é grave. Se acontecer, olha, podemos colocar nossa bandeira com azul clarinho e falar: "Nós sois os hermanos também. Eu sou um hermano, como tu e como todo nosso e todo mundo." É mais ou menos assim, se pode entender um portunhol. Meia palavra basta, né? Eu acho que a parábola deu a entender. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.